O que confirma melhor esse movimento aqui, né, de fundo duplo, seria o rompimento dessa região aqui, dessa máxima, olha só, um fechamento, a gente tem um fechamento acima aqui dos 87.500. Isso aqui confirma para a gente que realmente a tendência virou. E falando em probabilidades, vendo isso que aconteceu aqui no fundo, né, da gente não conseguir perder essa mínima ser perdida e logo em seguida já voltar e retomar para cima, né, esse trap aqui, então eu fico muito positivo no Bitcoin. Saudações, meus amigos Bullfink. Opa, não é esse não, é o copo. Saudações, meu povo. Até que enfim o mercado deu um respiro para nós, né? E confirmou o padrão que eu tinha previsto no vídeo passado, né? Confirmou o padrão de fundo duplo, rompendo ali a resistência, né? O topo anterior ali dos 87 mil dólares, e foi melhor do que eu esperava. Achei que ia ter um pullback. Por enquanto, nem isso, a gente já está basicamente aí a 94 mil de novo, as altcoins também subindo, total 3 subindo, e vamos lá para o gráfico, dar uma olhada em tudo que está rolando, nas notícias, porque agora parece que o vento virou. Bom, pessoal, padrão confirmado, né? Como eu te falei no vídeo anterior, a gente fez o trap aqui, né? Fez que ia perder o fundo aqui de trás, não perdeu, entrou força compradora, a gente rompeu a linha de tendência, né? Olha como os padrões funcionam, né? Até em pequena escala. A gente entrou aqui num afunilamento, aqui, ó, como a gente pode ver nas linhas brancas, né? A gente ficou aqui alguns dias aqui até o preço afunilar e depois veio o estouro e o rompimento, né? Ontem com essa barra forte aqui, né? Uma barra de ignição. Eu creio que a tendência agora é a gente voltar aqui para esses níveis de 105, 110 mil dólares, né? A gente voltar aqui para o topo. Isso a gente sabe que não acontece em linha reta, mas a gente vai aqui aos pouquinhos voltar para essa região aqui, né? E a ideia é que chega aqui a gente pare aqui para tomar um fôlego aqui e depois dar continuidade. Mas por quê? Por que ontem? Por que essa barra de ignição, né? Lógico que desde aqui de trás, quando já rejeitou perder esse fundo aqui, a gente já sabia, né, que já tinha aqui vários indícios de que isso aqui era um padrão de reversão, né? Confirmando assim o topo duplo, perdão, fundo duplo, né? Topo duplo foi aqui em cima, onde a gente faz um topo duplo e aí reverte aqui para baixa no curto prazo. Aqui a gente viu acontecer a mesma coisa, fundo duplo, reverteu a tendência para cima. O mercado ficou animadinho ontem já por conta dessa fala aqui do Scott Bessent, né? O secretário do Tesouro dos Estados Unidos diz esperar alívio em guerra tarifária com a China. Segundo fontes, declararam a Bloomberg News, Scott Bessent disse em uma reunião fechada com investidores que o impasse tarifário com Pequim é insustentável. Como eu disse no vídeo anterior, a gente sabe que isso aí no fim acaba em pizza, porque não tem como, um depende do outro, os Estados Unidos depende da China e a China depende dos Estados Unidos. A gente não sabe, como eu falei, qual que era a estratégia do Trump com todo esse barulho das tarifas e tal, retaliação da China, mas alguma coisa por trás disso tem, a gente não sabe, nós meros mortais somos os últimos a saber, né? Se ficarmos sabendo. Mas a gente não está aqui para entender política, né? A gente está aqui para aproveitar esses momentos aqui, extrair aqui o suprassumo do mercado. Então, depois dessa fala aqui, tem a outra matéria que mostra, né? Porta está escancarada para negociações de China após Trump sinalizar quedas nas tarifas. O presidente americano acenou com possibilidade de acordo, o que produz reduzir tensões comerciais, né? A matéria de ontem aqui, 23/4. E aí, depois disso aqui, olha só, o que acontece? Após recorde no dia, ouro fecha em queda, após fala de secretário do Tesouro dos Estados Unidos. Por que isso aqui, pessoal? O pessoal estava assim, com medo de recessão, de crise, né, de guerra, e, né, os cavaleiros do apocalipse aí e tal. Então o pessoal começa a se desfazer de tudo. Vender ações, vender cripto, e ir para o ouro, né, que tende a ser visto ainda, né, um ativo milenar, como um ativo mais seguro. Então o ouro teve essa explosão, essa baita alta aí, só que a hora que o secretário do Tesouro, Trump, sinaliza ali que fala, olha, acho que não vai dar para continuar, né, com todo essa pancadaria, a gente precisa sentar e negociar, né? E aí o pessoal começa a ver de novo uma boa expectativa nos mercados de risco, após a fala aí do Scott Bessent, né, tá até aqui, ó, o metal precioso arrefeceu após notícia de que secretário do Tesouro, Scott Bessent, vê impasse tarifário com a China como insustentável, que a gente sabe que é, e aí então, quer dizer, os mercados se animaram novamente.
Então a gente viu aí essa barra linda, né? Essa barra de ignição aí no gráfico de ontem, né, que rompeu aqui o topo anterior, então confirmou completamente, agora sem sombra de dúvida, né, o padrão de fundo duplo que a gente fez aqui e a continuidade do movimento. Agora, pessoal, eu quero colocar aqui num gráfico de linha. O gráfico de linha, ele tira, assim, a gente que opera, a gente gosta mais do gráfico de barras, porque ele traz mais informação do preço para nós. Mas visual, para a gente olhar, o gráfico de linha é bem mais tranquilo de entender, principalmente para quem não manja muito de gráfico. Então, ele é bem mais fácil de compreender. Então, eu montei aqui esse cenário que pega aqui o início da nossa tendência de alta ali, né, de janeiro de 2023. Então, percebem que essa linha aqui, ó, ela dá sustentação na tendência de alta, né? A gente toca nela aqui, ó, toca aqui, né? Aqui a gente chega a perder um pouquinho, depois volta. Aqui a gente toca novamente. E aqui, olha, a gente tocou de novo, né? Furou aqui, perdeu o fundo anterior, tocou lá na linha e voltou para cima. Então, essas linhas aqui, ó, por parecer, quem não entende de análise técnica, parece uma linha imaginária, mas ela não é. Isso aqui é uma chamada LTA, uma linha de tendência de alta. E quanto mais tempo ela tem e quanto mais toques ela tem, mais força, mais peso ela tem na análise técnica no mercado. Então, como a gente sabe que a grande maioria opera no escuro, né? Compra porque está subindo ou vende porque está caindo, né? E fica com medo. Eles não têm, assim como nós, analistas técnicos, um cenário como esse montado, né, para saber que aqui, olha só, por que aqui era um grande ponto de oportunidade? Era só porque perdeu essa mínima aqui, né, do dia 10 de março e recuperou? Não, né? Aqui a gente tinha um ponto de confluência. Além disso, a gente estava tocando essa linha de suporte, né, essa LTA de longo prazo, olha só. A gente tinha uma confluência aqui, certo? Então, esse era um momento muito bom para comprar. Por isso que eu ainda até falei no vídeo anterior, pessoal, muitas vezes ficar tirando sarro, né? Ah, mas todo vídeo seu é oportunidade de compra. E agora até que não, mas daqui uns dias vocês vão entender que realmente foi, tá? Quem comprou nesse fundo aqui, ó, já tá no lucro. Quem comprou nesse fundo tá no lucro. Quem comprou nesse fundo tá no lucro, tá? Até quem comprou nesses fundos aqui, ó, já estão no lucro ou até no 0 a 0. Entendeu? Porque tá vendo? A baixa da tendência de alta, a correção, a queda é suave, mas quando vem a alta, ela vem em estouro. Ela vem muito rápido e não dá tempo. Se você ficar esperando para comprar, você vai ficar de fora. Assim como mostra essa matéria da Exame, ó. Adiando a compra de Bitcoin, a indecisão pode sair cara. O fluxo institucional, a escassez crescente e uma nova corrida em andamento estão estreitando a sua janela de oportunidade. Entenda. Então é isso, o cara fica esperando ali para acertar Júpiter alinhar com Saturno para comprar o melhor momento. Ele não vai conseguir. Sabe por quê? Ninguém tem bola de cristal para saber aonde é o topo, tá? E aonde é o fundinho do fundinho. Ninguém sabe. Ninguém. Então você precisa ter uma estratégia clara. E a estratégia clara que eu falo é isso aqui. A gente tá numa tendência de alta. Por isso que eu marquei para vocês entender que toda impulsão tem um momento de descanso, um momento de pausa. Olha só, nesse momento aqui, ó, a pausa foi feita por um retângulo, certo? A gente tem aqui o fundo do poço, no final de 2022, 15 mil dólares, a gente volta a buscar a região dos 30, e aí a gente fica aqui, ó, um bocado de tempo entre os 30 e os 25, a gente fica batendo aqui dentro até que a gente consegue escapar. Quando a gente escapa, a gente tem uma impulsão forte de preço, sai aqui da região dos 30, vai lá para os 73. Depois a gente entra numa consolidação novamente, já no caso aqui, um canal de baixa. Olha só, bonitinho aqui o canal de baixa desenhado. Então a gente fica aqui batendo, vai caindo suavemente, bate em cima, bate embaixo, até que a gente encontra o quê? A linha de tendência de alta que vem lá de trás. Ela dá sustentação no preço e a gente impulsiona. Consegue romper de cara a resistência aqui do canal? Não. A gente dá um recuo, toma um fôlego, depois a gente rompe. Depois que escapou daqui, para onde a gente vai? Lá para os 110, né? Quase 110 mil dólares aí. E aqui, como que é o momento de consolidação, o momento de pausa? É chamado cunha de baixa. Poxa, Danilo, mas se é uma cunha de baixa, e aí por que que foi para alta? Calma aí, eu vou explicar para vocês. Na figura da cunha,
Quando a tendência é de alta, então o preço vem, sobe, 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 sobe aqui, ó. A gente tem que sempre olhar o que vem antes, né? Qual que é a tendência? Então o preço teve uma impulsão, aí ele entra aqui, acha um topo, um fundo, um topo, um fundo, um topo, um fundo. Então a gente vê que as linhas convergem, né? O preço vai caindo, só que as linhas vão afunilando, ele vai perdendo volatilidade até que ele rompe para cima e dá continuidade na tendência, no caso, que era de alta. Então, pessoal, vocês perceberam aqui nessa ilustração, né, como o mercado ele tem esses momentos de pausa e é comum, né? Aqui a gente teve aqui 214 dias de pausa. Aqui a gente teve 226 dias de pausa. Aqui já foi mais curtinho, né? A gente teve só 122 dias de pausa. Eu acredito que agora a gente vai buscar de novo essa região de topo aqui. A gente não vai conseguir romper de cara. A gente para aqui para fazer uma pausa, né? Uma acumulação, talvez aqui mais uns dias, até a gente conseguir romper e buscar um novo patamar aí. Acredito eu, seja 140, 150 mil dólares. Até porque se a gente pegar aqui extensão de Fibonacci, marcar o fundo, esse topo e esse fundo, que agora sim a gente tem um fundo confirmado para traçar Fibonacci, olha só o alvo aqui bonitão. Primeiro alvo aqui, 100% dessa onda, levaria a gente para 150 mil dólares, o que é muito, mas muito provável depois de tudo que está acontecendo agora. Se a gente dá uma olhada aqui no Farside, né, onde mostra a compra aqui dos ETFs, né, dos institucionais no Bitcoin, terça-feira eles compraram 381 milhões. Olha ontem, depois só dessa fala do Scott Bessent aí, dessa sinalização aí no acordo comercial entre a China e os Estados Unidos, os ETFs compraram quase 1 bilhão em Bitcoin. Ontem teve um fluxo de entrada de 912 milhões de dólares nos ETFs de Bitcoin. Se a gente vir dar uma olhada aqui nos indicadores de sentimento, a coisa tá bonita também, tá? A gente tem uma confirmação bullish, porque a gente vê o preço subindo e vê o Open Interest, né? O interesse aqui, o agregado do institucional subindo também. Assim como eu mostrei ali na compra, né? Os ETFs, o institucional tá com interesse na alta, tá com interesse na compra. Já aqui no Long Short Ratio, né? Que mede a alavancagem aqui, a gente vê ele nas mínimas aqui, ó, 0,6 nas mínimas. Isso aqui mostra que o preço está subindo e o pessoal está abrindo short, está apostando contra, apostando na queda, achando que essa alta do Bitcoin agora é só um respiro para poder cair mais. Então, pessoal, a grande maioria sempre na contramão. Olha o CVD que eu falei para vocês, lembra? Estava aqui, ó, em março, nas mínimas. CVD também confirmando, ó, essa subida. Então, os indicadores de sentimento estão todos alinhados aqui, mostrando para a gente que essa alta é muito saudável, que é uma continuação da tendência. Falando um pouco das altcoins também, o que me deixa muito satisfeito é que o mesmo padrão de correção que o Bitcoin fez, o Total 3, que mede o dinheiro das altcoins, também fez, né? A gente encontrou o fundo aqui, voltou, retestou aqui, ó, essa resistência, né, da cunha, que também foi uma cunha descendente, só que depois de um movimento de alta, né? Então a gente faz essa pausa e agora ela está rompida. A gente vê aqui uma entrada de mais de 50 bilhões de dólares de ontem para hoje aqui nas criptos, nas altcoins, né? Que é o Total 3, são todas elas, menos o Bitcoin e o Ethereum, que são as duas maiores. Então a gente vê, ontem isso aqui estava em 750 bilhões, né? Agora foi para 812. Então são 62 bilhões de dólares entrando aí nas altcoins em apenas 24 horas, né? Confirmando também esse rompimento que provavelmente vai trazer a gente de novo a esse patamar aqui de 1 trilhão, de 1,1, para a gente tomar um fôlego aqui para depois romper e seguir a nossa tendência de alta. Então a gente já tem bastante altcoin subindo e subindo gostoso, né? Elas acompanham o Bitcoin, lembrando que o Bitcoin ele é o pai, né? Ele é o Ibovespa do mercado cripto, ele sobe primeiro, a gente vê isso na dominância dele agora, que também está bem alta, né? Mas olha como as coisas conversam, né? Aqui, ó, no Bitcoin, a gente tem uma cunha de alta, certo? Então a gente tem essa cunha de alta aqui e agora a gente atingiu um patamar aqui, atingiu um topo, né? Um topo, e isso 65% do dinheiro que está no mercado cripto está em Bitcoin. Provavelmente agora a gente vai ver um pouco disso desacelerar, né? Um pouco do dinheiro sair do Bitcoin e ir para essas altcoins. Principalmente depois que o Bitcoin
para ali para dar uma consolidada de preço, né? Então, esse movimento de out-season, eu acredito que a gente vai buscar aí os 110, depois novos patamares aí, 140, 150 mil dólares, e aí a gente vai ver o Bitcoin parar ali para consolidar nesse preço aí, e aí a gente começa a ver dominância saindo, dinheiro saindo do Bitcoin e indo para as altcoins. E é aí que vem o movimento de out-season, né? Que a gente vê essas moedas subindo 50%, 100% muito rapidamente. Já aqui no gráfico do S&P 500, né, que é o índice das 500 maiores ações americanas, eu fiz uma marcação para mostrar para vocês uma coisa. Aquele grande investidor, não sei se vocês conhecem, né, o velhinho lá, o Warren Buffett, ele fala que a gente nunca deve apostar contra a economia americana, né? Como diz a molecada, não compensa. Então, eu marquei alguns pontos aqui, eu vou até colocar num gráfico semanal que fica melhor de olhar. Depois de toda essa alta aqui, né, que vem desde lá de trás, aqui, ó, 74, né? Então a gente subiu aqui até 2000, a gente atinge um topo aqui em 2000 e aí a gente tem a crise das .com, né? Não sei se vocês lembram aí, em 2000, né, o mercado sofreu com a bolha das .com e logo aí em 2001 a gente tem o 11 de setembro, esse que todo mundo conhece, né? Então gerando aqui, ó, uma queda, né, um momento de crise, de pânico aqui no gráfico. E isso aqui, olha só como foi uma oportunidade de compra, né? Depois a gente viu toda essa subida. A gente atinge aqui, ó, 2007, e aí entra a baixa com a crise do subprime. Não sei se vocês lembram também a crise lá do mercado imobiliário nos Estados Unidos em 2008, né? Até que no ano seguinte lançado aí o nosso querido Bitcoin. Depois disso, a gente tem toda essa subida aqui, e aqui a gente tem outro momento de crise, né? A pandemia, olha só que queda brusca no preço, né? A gente também tinha uma linha de tendência sustentando aqui, logo foi uma oportunidade, o preço se recupera, sobe até ali final de 2021, a gente tem um ciclo de baixa, né? Nova oportunidade aqui no final de 2022, e subimos. E agora a gente voltou aqui para a região de fundos aqui de abril de 2024. A gente veio retestar de novo, né, essa região de suporte e encontrou a nossa linha de tendência de alta. Parabéns para quem respondeu, nossa LTA. E aí o preço encontrou fundo aqui novamente, encontrou suporte e agora volta a subir. Por que eu mostrei essas regiões aqui, ó? Tá? Eu tive o capricho de marcar e levantar cada coisa aqui no que foi no gráfico, para mostrar para vocês que oportunidade de compra é aqui, ó. É na hora do pânico, é na hora do medo, é na hora da crise, tá? Quem é corajoso aqui, depois colhe os frutos, tá? Quem foi corajoso aqui, colheu e colheu gostoso. Quem foi corajoso de comprar aqui, colheu depois, tá? Aqui não é oportunidade de compra, que você tinha que ter comprado aqui atrás, tá olhando para vender aqui. Tinha que ter comprado aqui, aqui não é oportunidade de compra, que você tem que estar vendendo. Aqui não é oportunidade de compra, aqui não foi oportunidade de compra. Aqui sim, ó. Mas nessas horas a gente só vê o cavaleiro do apocalipse gritando que é o fim do mundo, que tem que vender tudo e tem que se proteger. Então, não adianta, tá? Se você não tiver um pouco de entendimento no mercado, não saber olhar um gráfico, não saber em que parte do mercado você está, não saber olhar a macroeconomia, não saber traçar uma linha de tendência, tá? Então você vai apanhar mesmo se você ficar só comprando porque está subindo ou vendendo porque está caindo, né? Comportamento de manada, não tem jeito, é receita para tragédia e a grande maioria faz isso aí. E aqui no indicador de sentimento, no Fear Grid, fica claro para nós, né, que o momento de boas compras é no medo, né? Você olha a semana passada aqui, né, medo total, tava 29 esse índice, ontem já foi para 47, hoje 72, né? A ideia é que isso aqui vai subir muito mais agora, de acordo com a tendência aqui do mercado. E como eu sempre digo para vocês, e agora até Exame concordou comigo, mantenha a visão de longo prazo. Volatilidade no curto prazo é inevitável. Depois de tudo o que vimos, uma coisa fica clara: o mercado cripto tira dos ansiosos para recompensar os pacientes. Já escolheu de que lado você vai ficar? Eu quero agradecer a vocês aí que estão comigo, principalmente meus clientes aí, tiveram paciência de esperar esse momento de correção, né? Sei que não é fácil, muitas vezes a gente fica angustiado, né? Parece que não vai ter fim, mas tem fim sim.
tá aí, a tendência reverteu, a gente sabe que não vai subir em linha reta, vai ter pequenas quedas ali para o meio do caminho, até porque muita gente que comprou, tipo, 95 mil dólares, viu cair lá embaixo, a hora que vê o preço voltar ali no preço que comprou, vende, pula fora e desiste, porque não sabia o que estava fazendo e sofreu com aquela queda. Então a gente vê algumas correçõezinhas de longo prazo, só que o importante, que é o que eu mostrei para vocês, que o padrão tá bonito, tá alinhado, tá tudo conversando, né? E a gente tem tudo agora para seguir viagem aí nessa tendência de alta até os próximos níveis aí, até como mostrou a projeção de Fibonacci. Próximo nível aí seria o Bitcoin a 150 mil dólares, né? E aí a gente vê ele parar ali para fazer uma pausa, a dominância começar a diminuir e capital saindo do Bitcoin e entrando para as altcoins. E vir aí o nosso tão esperado movimento de alt-season. Não se engane, parece distante, parece que não vai acontecer, mas acontece. Todo o ciclo foi assim e esse não vai ser diferente. Como eu falei para vocês, esse ano de 2025 é o último ano de um ciclo de 4 anos, de uma tendência de alta, e é onde tem explosão de preço. Quem tá perdido aí, não sabe o que comprar, dá um alô, chama a gente aqui no canal, que a gente tem tudo aqui para oferecer, ajuda, suporte. Eu já comecei, eu sei o quanto que é difícil, então eu não quero que você passe pelas mesmas dificuldades que eu passei no começo, quando eu comecei aqui nesse mercado. Valeu, por hoje é só. Deixa um like aí, curte, compartilha, deixa um comentário aí se tiver alguma dúvida ou quiser que eu analise alguma moeda. E tamo junto, valeu, até a próxima.